Agora a gente vai falar das linguagens recursivamente enumeráveis, e a gente vai ver que essas são as linguagens de tipo zero, lá da nossa hierarquia de Chomsky. Com isso a gente vai construir um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre os tipos de linguagens. Uma linguagem ela vai ser chamada de Turing reconhecível se existe alguma máquina de Turing que reconhece essa linguagem. Ou seja, ela é Turing reconhecível se toda a palavra W que pertence à linguagem, a máquina para no estado de aceitação. A nossa exigência aqui para ser Turing reconhecível é só se ela para todas as que pertencem à linguagem. Aquelas que não pertencem à linguagem, a gente não vai dizer nada. Ela pode parar ou pode não parar. Então, sempre que a máquina para aquelas que pertencem à linguagem, a gente vai falar que a linguagem ela é Turing reconhecível. Essas linguagens Turing reconhecíveis, elas são também chamadas de linguagens recursivamente enumeráveis ou linguagens irrestritas, porque são aquelas geradas por gramáticas irrestritas. Então, lembrando lá aquele conceito de gramática. As gramáticas, elas tinham tipos diferentes dependendo das restrições que a gente colocava nas suas produções. As gramáticas irrestritas são aquelas que não têm nenhuma restrição nas produções. Elas são a forma mais geral de se definir uma linguagem ou um conjunto de palavras recursivamente. Então, uma gramática G, ela vai ser chamada de irrestrita ou uma gramática do tipo zero, se não existirem restrições na forma das produções da gramática. Na verdade, existe uma única restrição, que é uma restrição lógica de que você tem uma produção de uma palavra alfa gerando outra palavra beta, em que alfa e beta são combinações de símbolos do alfabeto, tanto de sigma quanto das variáveis, então tanto o alfabeto das palavras quanto das variáveis. A única restrição que nós temos aqui é que o lado esquerdo, então o alfa, não pode ser a palavra vazia, senão você ia ter a palavra vazia gerando alguma coisa, o que seria uma contradição aqui para aquilo que a gente definiu lá do que era uma gramática. Fora isso, se ela for uma gramática, ela é uma gramática irrestrita, sem restrições nenhuma nas formas da produção. A gente tem aqui um exemplo de uma gramática irrestrita. Se a gente construir aqui algumas derivações para essa gramática, a gente vai ver que a linguagem que ela vai estar gerando é exatamente a linguagem ANBNCN, para n maior ou igual a zero aqui. Vamos ver aqui uma produção para essa gramática aqui. S gera A, S, B, C. E agora eu vou pegar esse S aqui e vou substituir ele por ABC. Vejam, a gente tem agora esses dois símbolos, C e B, eles podem ser usados para essa produção aqui, porque C e B gera B e C. Então, na minha próxima produção, eu vou gerar A, B, B e C e um C aqui. E por último, esse B e C vai ser substituído por BB. Com isso, a gente gera uma palavra com dois As, dois Bs e dois Cs, que é uma palavra pertencente a essa linguagem que eu tinha falado para vocês aqui. Muito bem. As linguagens recursivamente enumeráveis, que são essas formadas pelas gramáticas irrestritas, elas são as linguagens do tipo zero e elas englobam todas as outras linguagens. Tá? Então, todas as outras linguagens que a gente tinha visto ao longo do curso, que eram as linguagens regulares, na primeira parte. Depois nós falamos das linguagens livres de contexto. Tem mais um grupo aqui de linguagem que a gente não falou, mas a gente já foi falar direto aqui das recursivamente enumeráveis, que são essas que são produzidas por gramáticas sem restrições. Elas englobam todas as linguagens que podem ser geradas por alguma gramática. E aí fica essa dúvida, né? Quais são as linguagens aqui desse nível da hierarquia? A única coisa que a gente sabe ou imagina, né, que essas são as linguagens do tipo 1. Mas quem são essas linguagens? Antes da gente falar dessas linguagens, a gente vai ver uma subclasse das linguagens recursivamente enumeráveis. Então, lembrando, o que é uma linguagem recursivamente enumerável? É aquela linguagem que ela é também chamada de Turing reconhecível. Se uma linguagem é Turing reconhecível, existe uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem. O que significa reconhecer? Significa que as palavras que pertencem à linguagem, elas são aceitas. A máquina para e aceita. Mas as palavras que não pertencem à linguagem, você não sabe se a máquina
para e rejeita, ou se a máquina simplesmente fica em looping. E vai ser exatamente esse conceito que a gente vai explorar para mostrar um subgrupo das linguagens recursivamente enumeráveis. Então, a gente tem essa questão de que a máquina de Turing ela pode assumir 3 resultados, né, ao processar uma palavra, ou ela aceita, ou ela rejeita, ou ela entra em looping. Pode ser muito difícil decidir se uma máquina de Turing está em looping, aquilo que a gente acabou de comentar, ou se ela está levando muito tempo ainda para processar uma cadeia. E aí, com isso, a gente tem essa afirmação de que as máquinas que sempre param, elas são interessantes. Por que elas são interessantes? Porque você vai ter um resultado claro se a máquina aceitou ou não. E você não vai ficar na dúvida se, será que ela ainda pode aceitar? Ou essa palavra realmente não pertence à linguagem? E a gente vai chamar essas máquinas que sempre param de decisores. Então a gente vai falar que uma máquina de Turing, ela decide uma linguagem quando ela sempre para. Se ela sempre para, ou ela aceita, ou ela rejeita uma cadeia de entrada. Então a gente fala que ela decide, ela sempre para, e agora a gente tem esse desenho aqui. Então, se W ela é passada para a máquina de Turing, a máquina vai responder se ela pertence ou se ela não pertence. A máquina sempre responde, ela não vai entrar em looping. E a nossa definição aqui é que as linguagens para as quais a gente pode construir uma máquina de Turing que sempre para, elas são chamadas de Turing decidíveis. Ou seja, essas linguagens são um subgrupo daquelas que a gente falou anteriormente, que eram as linguagens que as máquinas podiam parar ou não parar. Por isso que a gente vai dizer aqui que decidir uma linguagem é mais forte do que reconhecer uma linguagem, tá? Que decidir é você sempre parar, enquanto que reconhecer, quando a palavra não pertence, ou você para e rejeita, ou você nunca para. E aí a gente tem essa relação de que toda linguagem que é Turing decidível, ela também é Turing reconhecível, porque você pode fazer uma máquina de Turing que ela para ou não para, mas no caso da linguagem ser decidível, a máquina sempre vai parar, então ela também é Turing reconhecível. Só que o contrário não vale. Então, se você tem uma linguagem que só existe máquina de Turing que reconhece, não existe uma máquina que decide, então essa linguagem não vai estar dentro das linguagens decidíveis. Com isso, a gente pode falar que essas linguagens, esse conjunto de linguagens Turing decidíveis, ou também chamadas de linguagens recursivas, depende da bibliografia que você segue, elas são uma subclasse do tipo 0. A gente pode dizer que essas linguagens estão mais ou menos aqui, entre as linguagens do tipo 0 e entre as linguagens do tipo 1, que a gente ainda não falou quem são, né? O tipo 1 ainda permanece um mistério, mas as linguagens que são recursivas ou Turing decidíveis, elas estão aqui nessa parte, entre as linguagens do tipo 0 e as linguagens do tipo 1. Por que elas não estão na figura? Porque na época o Chomsky não incluiu as linguagens recursivas como um tipo das linguagens da hierarquia de Chomsky.